E aí galera do nono ano, vamos começar aqui mais uma aulinha nossa, tudo bem? Hoje a gente vai começar a trabalhar o módulo 4 e o capítulo que inicia esse módulo 4 é a respeito sobre ondas, a parte de ondulatório, tranquilo? É um capítulo um pouquinho extenso, porque aborda várias coisas, inclusive a questão de lentes, então vamos aqui bem rapidinho para a gente não perder tempo, tranquilo? Primeira parte aí que a gente tem que abordar é o que seria uma definição de onda. Galera, onda, como o próprio enunciado aí está falando, elas são perturbações que acontecem e essas perturbações elas se propagam levando energia, tudo bem? Transportando energia de um ponto A para o ponto B. Ela não vai transportar matéria, é apenas energia, tudo bem? Então são essas perturbações que acontecem. Então nós temos vários tipos de onda, como por exemplo agora, as ondas sonoras que vocês estão escutando aí, eles são um tipo de onda. E basicamente eu tenho dois tipos de onda quanto ao seu meio de propagação. Eu tenho o que nós chamamos de ondas mecânicas, tudo bem? Essas ondas mecânicas, elas precisam de um meio para ela se propagar, para ela ir de um ponto A para um ponto B. Eu vou utilizar como exemplo agora as ondas sonoras, tudo bem? Eu estou falando e esse som está sendo captado, por exemplo. Se vocês estivessem próximos a mim, como é que esse som estaria chegando a vocês? Eu estaria emitindo essa voz, esse som, e por meio do ar que está à minha volta, ou seja, por meio de um meio físico, essas ondas conseguiriam chegar até vocês e assim vocês me escutarem. Então elas precisam de um meio físico para ir de um ponto A para o ponto B. Em contrapartida, nós temos o que nós chamamos de ondas eletromagnéticas. Esse tipo de onda, o que é que acontece? Ela não precisa de um meio para se propagar, ou seja, ela pode se propagar no vácuo. Um bom exemplo disso é a questão da radiação solar. Ela chega até a gente, a luz do sol, né? Chega até a gente por nenhum meio. Ou seja, ela atravessa o vácuo do espaço e consegue chegar até nós. Então nós temos inicialmente esses dois tipos de ondas aí. Eu botei um desenhozinho genérico aí sobre o que seria uma onda. Então uma onda são essas perturbações que acontecem onde vai transportar energia e não matéria, tudo bem? Onde elas podem se propagar tanto no meio físico, no caso de uma onda mecânica, quanto no vácuo, no caso de uma onda eletromagnética. Tranquilo? E aí, quanto o eixo de propagação, nós temos dois tipos de onda, o que nós chamamos de ondas transversais e ondas longitudinais, tranquilo? O que é que vai acontecer aí? Imaginem, nesses dois tipos de ondas aqui, que eu traço uma linha reta, chamada de eixo de propagação. É por onde a onda vai se propagar, do ponto A ao ponto B, como nós já falamos. E aí nós temos duas na questão do sentido de vibração. Quando o sentido de vibração ela é perpendicular ao eixo de propagação, que é essa seta verde aí, o que é que acontece? Nós chamamos de ondas transversais. Quando a direção da vibração é o mesmo do sentido de propagação, a gente chama de ondas longitudinais. Resolvi botar o desenho aí que fica bem mais fácil entender. Tranquilo? Então eu tenho as ondas transversais e as ondas longitudinais. Segundo, pronto. E aí eu tenho a estrutura de uma onda. O que é que vai acontecer? Bem simples aí, ó. Como vocês podem ver, ó, do eixo de propagação até essa parte mais alta que eu já vou chamar, nós temos o que nós chamamos de amplitude. Tudo bem? É a amplitude de uma onda. E aí nós temos as cristas, que é esse ponto mais alto, e os vales, que são esses pontos mais baixos aí que vocês podem observar, tudo bem? E a amplitude vai justamente aí, ó, do eixo de propagação até uma crista, como vocês podem observar. Isso daí é uma estrutura básica de uma onda, tudo bem?
E aí nós temos os ciclos na onda. Esses ciclos na onda é justamente uma ondulação, uma perturbação aí completa, uma vibração completa, chame como quiser. Então aí eu peguei uma onda onde apresenta 3 ciclos, uma vibração, 2 vibrações, 3 vibrações, como vocês podem observar aí, 3 ciclos completos. Então as ondas também apresentam esses ciclos aí, como vocês podem bem observar. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Um ciclo por unidade de tempo a gente chama de período, tudo bem? Lembrem-se disso, que já já eu vou fazer uma relação com a frequência, que já já eu vou dizer o que é. Então, um ciclo, que são essas ondulações completas por unidade de tempo, a gente diz que é um período. Tranquilo? E aí o comprimento da onda e a frequência. O comprimento da onda, como vocês podem observar aí, é de uma crista a outra, tudo bem? É um comprimento de uma crista a outra, podendo ser de um vale a outro também. Esse comprimento de onda aí, ele é denominado por uma letrazinha, que a gente já vai observar, que é denominado de lambda. E o que é que acontece? Esse comprimento de onda aí tem que estar no sistema internacional, ou seja, ele tem que estar em metros. E a frequência nada mais é do que o conjunto de oscilações completo de uma onda por unidade de tempo. Tudo bem? Então você vê todas essas oscilações aí por uma unidade de tempo. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. E o inverso também é verdadeiro. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Vocês podem observar até aí nesses dois desenhos. Ó. O primeiro desenho tem um comprimento de onda muito maior e tem bem menos oscilações. O de baixo tem um comprimento de onda menor, porém tem bem mais oscilações pela mesma unidade de tempo. Então, comprimento de onda e frequência. Tudo bem? E aí a relação de frequência e período. Só lembrando, frequência é o número de oscilações. E a frequência ela é medida em hertz, viu? Então, a frequência, como vocês podem observar aí, que eu já falei para vocês, é uma unidade, é a quantidade de oscilações que nós temos em uma onda por unidade de tempo. E o período é uma oscilação por unidade de tempo. Então eu posso relacionar as duas. Eu posso dizer que frequência é igual a uma oscilação por o período. Tranquilo? Então, eu consigo tanto encontrar a frequência quanto o período de uma onda, utilizando essa formulazinha matemática aí. E por último, eu tenho a velocidade de propagação da onda. Se lembra da letrinha lá que eu falei, o lambda? É essa aqui de cima, ó. Tudo bem? Como vocês podem observar, essa bem aqui, ó. Então, a velocidade de propagação de uma onda, eu tenho essas duas fórmulas aí. Velocidade é igual ao lambda sobre o período, e a velocidade também pode ser igual ao lambda vezes a frequência. Tudo bem? Então, tudo isso daí no sistema internacional, as unidades. Galerinha, a aula de hoje é só isso. Foi um resumo bem rápido. Nas videoconferências a gente tira qualquer dúvida e explica mais sobre o assunto. Então, até mais.